aí você vai ter o seguinte. Olha só, pessoal. Como eu comentei anteriormente, você tem na Irlanda um embate entre católicos e entre protestantes. Neste cenário, os irlandeses, você tem na Irlanda do Norte uma parte que são protestantes e eles são chamados de unionistas. O que significa isto? Eles querem manter a base com a Inglaterra. Por outro lado, você tem a minoria que são os católicos. Esses católicos querem fazer o quê? Eles são nacionalistas e eles querem nesse momento, né, uma separação total, né, justamente da Inglaterra, ou seja, vamos romper, porque daí eles querem uma anexação com quem? Eles querem unir com a Irlanda e formar uma coisa só, né? Nesse cenário aqui, você tem que pensar o seguinte: foi denominado Irlanda do Norte, quando nós falarmos isso aí, você pode ouvir o termo chamado de Ulster, tá? Esses caras, então, do IRA, especialmente, vão lutar pela independência da Irlanda e quem sabe, da Irlanda do Norte, e quem sabe até uma unificação com a Irlanda. Eles não querem mais o domínio inglês naquela porção. O que vai acontecer aqui então? Em 1921, você vai ter, como eu já havia comentado no início também, a independência para a Irlanda, né? Que é denominada de Eire, enquanto que a Irlanda do Norte, a denominação é de Ulster, tá? E foi a partir daí que as tensões se intensificam cada vez mais na porção da Irlanda do Norte. Para resumir, a década de 60, ela vai ser marcada por uma série de atentados, né, contra os líderes políticos, repartições públicas na Irlanda do Norte. Isto por parte de quem? Por parte do IRA, que quer a independência total, tá? Então, espero que vocês estejam entendendo. E aí, vai acontecer um dos episódios também marcantes na história desse conflito, que vai ser o denominado Domingo Sangrento. Todo mundo aqui já deve ter ouvido aquela música Sunday, Bloody Sunday, né, do U2. Sunday, Bloody Sunday. Sabe aquela musiquinha? Então, esta música foi feita em função do quê? Em função desse dia. Que dia que é este? Então, olha só. 30 de janeiro de 1972. Neste dia, você tinha uma boa parcela de católicos, com inclusive alguns integrantes ali do IRA também, né, junto, iniciando uma série de passeatas e justamente num momento crítico, porque essas passeatas não tinham sido aprovadas, né, pelo governo local. Então, eles não deveriam estar fazendo essa passeata, mas saem nas ruas, né, protestando contra o poderio inglês ali. E aí vai acontecer o seguinte: em alguns livros, né, em algumas apostilas, está dizendo aí que ocorreu por parte, né, dos revoltosos, daquelas pessoas que estavam fazendo a passeata, uma agressão em relação aos soldados. Porém, posteriormente, você tem todo o próprio governo inglês, inclusive a rainha da Inglaterra, fazendo um pedido de desculpas formal, dizendo que provavelmente não ocorreu nenhuma ação do lado dos revoltosos para dar início ao Domingo Sangrento, e sim por parte do exército, tá?
Mas ficam aí. Por exemplo, a apostila de vocês, que vocês têm aí, vai dizer que ocorreu uma ação por parte, né, por exemplo, dos revoltosos, da galera que estava fazendo a passeata. Se você já pega outras bibliografias, artigos, por exemplo, de jornais mais recentes, já vão atribuir todo o erro em relação ao chamado Domingo Sangrento, em relação ao exército. Diz que não ocorreu nenhum ato de violência por parte, né, para dar início a todo o contexto aí do Bloody Sunday, Domingo Sangrento, né, por parte dos revoltosos. Com isto, a tensão começa a aumentar. Isto aqui acontece em janeiro. Posteriormente, o IRA, ele vai ficar irado, né? Ele não vai aceitar esta resposta por parte dos ingleses. Aí você tem algumas imagens, né? Aqui está a capa também do YouTube, né? Sunday Bloody Sunday, com a menininha aqui. Agora veja. Em julho desse mesmo ano, vai acontecer uma série de atentados por parte do IRA. Na verdade, serão 20 atentados que vão se iniciar em Belfast, na Irlanda do Norte. Esses atentados, eles dirigiam a áreas públicas, repartições públicas, carros, né? Aonde fosse possível instalar, por exemplo, ali uma bomba ou uma granada, uma bomba caseira, alguma coisa do gênero. Com isto, o governo inglês começa a ficar cada vez mais preocupado. Inclusive, a partir deste momento, vão iniciar por parte do IRA alguns atentados também na Inglaterra. E aí a tensão aumenta ainda mais. Por quê? Porque os ingleses querem coibir isso aqui de toda forma possível, tá? E o que vai acontecer a partir de então? A Inglaterra, ela passa a reprimir cada vez mais os revoltosos do IRA. Inclusive a caçar realmente, né, atribuir ali, em alguns casos, até recompensa por informações. Nesse contexto todo, isso vai se alongar até basicamente 2001. Em 2001, a partir dos atentados às Torres Gêmeas, você vai ter a caça ao terrorismo no planeta. Qualquer grupo considerado terrorista, né, e os seus apoiadores foram reprimidos, tiveram contas bloqueadas. Então, se eles achavam que você, por exemplo, pudesse ser um terrorista, financiasse o terrorismo, seja de qualquer grupo, isso por parte de uma política da doutrina Bush nos Estados Unidos, seria cortado. E a década de 2000 é importante. Por quê? Porque nesse momento o IRA, né, ele vai dizer, olha, vamos abandonar a luta armada. Até porque eles veem que a repressão é muito forte. Eles já não têm mais tantos caminhos assim para conseguir com a luta armada. Isso já não é mais aceitado ou aceitável dentro até mesmo da cúpula do IRA, por muitos. Com esse abandono da via armada, inicia-se uma tentativa na Irlanda do Norte de se fazer o quê? De adquirir uma autonomia política cada vez maior em relação aos ingleses, tá? E assim, você tem, de certa maneira, o fim do conflito armado, tá? Direto entre ingleses e entre irlandeses, né? No caso, especialmente o grupo do IRA. Tá ok?